Mateus 26, versos 26 ao 28. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, o partiu e o deu aos discípulos, e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E em João capítulo 6, verso a partir do 47, diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Verso 53. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Verso 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Mas então, que tipo de pão Jesus se refere aqui? Será que Deus está falando de um alimento físico? Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 13, diz assim: os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. E em Jeremias capítulo 15, verso 16, diz assim: achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos Exércitos. Em 1 Coríntios, então, a gente vê que o alimento físico é para o estômago, é para o nosso corpo físico. Ele não serve para alimentar o nosso corpo espiritual. E aqui em Jeremias, quando ele diz, achando-se as tuas palavras, logo as comi. E se a gente for em João capítulo 1, verso 1, diz assim: no princípio era o verbo, ou seja, a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E no verso 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus, que é Deus, é a palavra. Ele se fez carne, ou seja, se fez homem e habitou entre nós. E em Jeremias, a gente vê ele fazendo uma relação entre a palavra de Deus e o alimento. Quando ele diz que achando a palavra de Deus, logo as comeu. A gente começa a entender o que Jesus quis dizer em João, capítulo 6. Verso a partir do 47, quando ele diz que ele é o pão da vida. Ou seja, Jesus é a palavra, e essa palavra alimenta o nosso corpo espiritual. Ele é o verdadeiro pão, ele é o pão da vida. Ou seja, quem come o pão físico, assim como a água que a gente viu no vídeo anterior, terá fome outra vez. Mas quem se alimenta do verdadeiro pão, do pão da vida, é saciado espiritualmente. Nós somos corpo, alma e espírito. O nosso corpo físico é alimentado diariamente com alimentos físicos, mas o nosso corpo espiritual, que é a nossa alma e o nosso espírito, ele não é saciado com coisas materiais. É por isso que muitas vezes sentimos um vazio dentro de nós e tentamos saciar, tentamos preencher esse vazio com coisas desse mundo, como bebidas, como festas, drogas, bens materiais. E isso só nos deixa mais vazios. A gente não vê sentido na vida, não acha nada que preencha esse vazio no nosso coração, não acha nada que nos sacie.
Porque na verdade estamos tentando alimentar o nosso corpo espiritual com coisas físicas. E a gente viu que o alimento físico é para o nosso estômago, ou seja, para o nosso corpo físico. Os alimentos físicos não alimentam o nosso corpo espiritual. Quando Jesus disse, eu sou o pão da vida, Jesus está dizendo, eu sou o alimento espiritual que o seu corpo espiritual necessita para ser saciado. Por isso, nos versos 53, 54 e 55, ele disse, na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. O verdadeiro alimento que sacia a nossa fome é a palavra de Deus. Jesus não é a palavra que se fez homem e habitou entre nós? E se vivemos segundo a sua palavra, somos saciados espiritualmente. O nosso vazio é preenchido pela palavra, ou seja, por Jesus. E o sangue dele, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Ele derramou o sangue dele na cruz, quando ele foi crucificado. E a recomendação que ele nos deixou é, bebam desse sangue. Bebemos do sangue dele quando renunciamos a nós mesmos. Porque assim como Jesus foi crucificado naquela cruz, devemos sacrificar o nosso eu todos os dias. Portanto, quando eu leio a sua palavra, medito nela e a aplico em minha vida, renunciando quem eu sou e os meus velhos hábitos, para andar segundo a sua palavra, eu estou me alimentando da sua carne e bebendo do seu sangue, porque este é o verdadeiro alimento espiritual que sacia a nossa fome espiritual. O vazio que você sente no seu peito, ele é do tamanho de Deus. Por isso que as pessoas passam a vida inteira buscando a felicidade, tentando atingir os seus alvos, as suas metas, achando que quando atingi-las vão ser felizes. Mas a verdade é que você nunca irá se sentir plenamente feliz longe de Jesus Cristo, longe de Deus, da verdadeira comida e da verdadeira bebida. Porque o que é espiritual só pode ser preenchido com o alimento espiritual. Jesus veio para destruir as obras dos religiosos. Os religiosos que o mataram, mas ele ressuscitou e ele vive e ele continua destruindo essas obras na palavra dele. Por isso é necessário renunciar às suas crenças. É preciso abrir o coração para deixar que Deus entre aí e te ensine e te mostre algo novo. Você não vai aprender de homens, não vai aprender da religiosidade, não vai aprender das tradições, você vai aprender do próprio Deus, o Criador do céu e da terra, aquele que se fez homem e habitou entre nós e morreu por você, para que você pudesse ter a oportunidade de se arrepender dos seus pecados e receber de presente a vida eterna. Deus quer entrar no seu coração hoje. Ele quer preencher todo o vazio que você sente no seu peito. Convide-o para entrar. Não perca mais tempo. O que você tem a perder? Aceite de bom grado o presente que Deus está querendo te dar hoje. Talvez você não tenha mais uma outra oportunidade. Fale para o Senhor, Senhor, eu entro em tua presença neste momento, em nome de Jesus. Te peço que o Senhor me perdoe os meus pecados. Afasta de mim, Senhor, as minhas transgressões, porque tenho pecado contra ti. Lava-me, Senhor, com o teu sangue. Me lava da sujeira do pecado. Me dá, Senhor, a verdadeira comida e a verdadeira bebida, que sacia a minha fome espiritual. Eu estou disposto a renunciar a mim mesmo, às minhas crenças, às minhas tradições, a religiosidades, para aprender de ti, Senhor.